Olá, aqui é o Rogério Santos, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou falar sobre trenas, tá? Quais são as trenas que nós utilizamos aqui para as perícias judiciais e assistenciais. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez e não conhece nosso canal, se inscreva e ative as notificações, que dessa forma você vai receber todas as vezes que nós colocarmos novos vídeos, material sobre perícias judiciais, assistenciais, segurança do trabalho, você vai ser avisado. Procuramos sempre colocar aqui vídeos que agreguem a sua atividade, o seu exercício ao seu trabalho. Então vamos falar aqui sobre as trenas. Eu trouxe para vocês 4 trenas diferentes que nós utilizamos nas nossas perícias, sejam elas judiciais ou assistenciais. Dependendo do tipo de perícia, a gente usa uma trena específica, às vezes até mais do que uma trena. Então vou pegar a mais simples aqui. Essa trena, que pode ser de 3 a 5 metros, é uma trena bem pequenininha, né? Então fácil de transportar. Às vezes eu coloco aqui no cinto, na cintura, para poder facilitar. Normalmente você nas perícias você está com prancheta, papel, anotando. Então ela é bem fácil de transportar. E onde que eu utilizo essas trenas? Eu uso muito em perícias ergonômicas, principalmente. Quando eu tenho que ter uma trena pequena, fácil de transportar, e tenho que medir uma quantidade grande de mesas, pranchetas, cadeiras e etc. Então isso me facilita muito. Recentemente eu fiz uma perícia em um call center, onde tinham diversos tipos de mesas e pranchetas, ou melhor, bancadas, né, na realidade, onde eu tinha que tirar as medidas para poder fazer uma estatística, para fazer ter uma ideia como que estava a empresa com relação à parte ergonômica. Então esse tipo de trena, ela ajuda muito, porque é rápido, você saca, resolve. Para mim até muitas vezes até melhor do que a trena eletrônica, que eu também tenho aqui e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então essa é a primeira trena. Eu utilizo mais em perícias ergonômicas. Um outro tipo de perícia que eu tenho aqui é uma de 20 metros. Eu posso utilizar em 2 momentos. Eu utilizo esse tipo de trena em perícias de acidente de trânsito. Muitas vezes, essa aqui é uma trena de 20 metros. Muitas vezes eu tenho que fazer várias medições, distância de frenagem, marcações que os veículos deixaram na pista, projeção das peças do veículo e etc. Então eu faço vários levantamentos com esse tipo de trena, me facilita para poder, quando eu for fazer os cálculos, e chegar a alguma conclusão com relação a esse tipo de perícia. Outro local que eu posso utilizar também essa trena é quando eu vou fazer medições relacionadas a perícias de periculosidade, tá? Então, postos de combustível, onde eu meço o tamanho da mangueira para ver se é uma mangueira padrão, para ver se está dentro do raio de periculosidade, né? Então eu vejo da ponta da mangueira, né, do bico de abastecimento, até o local que de repente o reclamante, né, o ex-funcionário, atuava, para ver se está dentro da área de periculosidade. Então é uma trena que eu também utilizo nessas situações. Hoje, né, nem tanto, porque eu tenho uma outra trena eletrônica que ela me ajuda nesse sentido de uma forma mais rápida e mais prática, tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então a trena de 20 metros eu posso utilizar em situações dentro da empresa, em postos de combustível. As pessoas podem estar falando, mas eu faço uma projeção, faço uma estimativa aproximada. Dependendo da área, eu posso usar o Google, né? O Google eu consigo verificar de um local a outro a distância, né? Quando é área externa principalmente. Mas sem dúvida, quando nós falamos de perícia, você tem que ter o máximo de confiança com relação àquele dado que você está levantando. E as trenas, sem dúvida, nesse momento ajudam. Você pode inclusive esticar a trena, colocar ali no chão, tirar uma fotografia para ver uma geral e uma próxima para ver a distância que está tendo daquela determinada fonte de perigo, né? Sejam inflamáveis, seja a área de um ponto de abastecimento, que nem eu falei para vocês. Então é uma trena que no passado eu utilizava muito quando eu não tinha a trena eletrônica. Uma outra trena, essa aqui, tá? Essa aqui é uma trena de 50 metros, tá? Essa aqui, ó, tá vendo? E ela é mais fácil. Essa aqui é o tipo da trena que eu só uso realmente quando é perícia de acidentes, né, de trânsito.
onde eu tenho uma maior agilidade, né? Alguém puxa até a extremidade, normalmente perícia de acidente eu gosto de fazer com uma pessoa auxiliando, mas se não tiver também no local lá, quem tiver, você pede para segurar, puxa, vai a distância projetada de um veículo para outro, distância das marcas de frenagem, etc. Então é uma trena que você sempre utiliza nesse tipo de perícia, tá? Então é uma trena de 50 metros. Então, a partir do momento que eu adquiri essa aqui de 50 metros, nas perícias de acidente de trânsito, eu não levava mais a de 20 metros, tá? Então, essa aqui é a de 50 metros, ok? Esse tipo de trena eu utilizo basicamente para perícias com acidente. E essa aqui é meu xodózinho, é uma trena Leica, uma trena alemã, tá? E o que ela tem de diferencial? Essa trena, ela tem tipo uma câmera fotográfica, né? Na realidade, uma telazinha de LCD, aonde você consegue fazer a medição mesmo que você esteja na área externa, ou seja, com raios solares e de repente as trenas mais comuns de eletrônica, quando você que tem que só apontar o laser, quando você está em área externa e precisa fazer uma medição, normalmente você não consegue por conta da claridade e o laser ele fica variando, ele não te dá a distância. Então essa aqui, que é uma Leica, né, uma trena alemã, ela tem não sei se dá para vocês visualizarem aqui, né, mas ela tem tipo uma câmerazinha que você aponta, você vê o local, você consegue ver aqui pela tela, né, de repente a bomba de abastecimento ou uma outra edificação, e você quer ir num ponto exato, você consegue, tá? Também serve para perícias relacionadas a acidente de trânsito, em rodovia, te facilita bastante porque você não precisa ficar esticando uma trena em locais perigosos. Então você de repente quer saber a distância das faixas, né, da rodovia, você consegue fazer com ela porque você aponta exatamente no ponto onde você quer, no guarda-reio, por exemplo, e aí vai te dar a distância certinho, tá? Ela é muito precisa, essa trena, tá? Então, ela realmente vai te ajudar bastante perícia. Não é obrigatório você ter uma trena dessa, porque é uma trena cara, essa aqui, tá? Mas por isso que eu tenho aquelas outras, quando eu não tinha a possibilidade de ter um equipamento com essa qualidade, eu realmente saí esticando as trenas, demora um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue executar o trabalho. É isso que importa, tá? E aí todas essas outras trenas são comuns e de fácil acesso para todos, ok? Já essa daqui, é que eu nem falei, é quando você fazer um trabalho mais específico, principalmente quando tem claridade, onde você tem dificuldade com outras trenas eletrônicas. Essa trena é tão interessante que ela consegue, por exemplo, mesmo você distante, você quer saber qual que é a abertura de uma porta, de uma janela, né, qual é a área quadrada de repente, num determinado diâmetro, mesmo distante, você consegue fazer com ela, tá? É uma trena bem legal, bem diferenciada, tá? Eu nunca vi, para falar a verdade, perito nenhum utilizando um equipamento desse tipo, mas é um equipamento que, quando eu vejo que são perícias, principalmente de periculosidade, onde eu preciso fazer medições e tal, eu sempre levo comigo e me ajuda bastante, tá? Então são 4 tipos de trena aqui que eu mostrei para vocês, tá? Esse é um vídeo rápido, direto ao ponto, só para vocês entenderem como que nós fazemos as perícias, quais são os equipamentos que nós utilizamos. Eu já falei em outros vídeos que muitas perícias você não precisa de equipamento nenhum, né? Como assistente, muitas vezes você precisa ter a caneta e o seu bloco de anotações, sua prancheta, para você fazer as suas anotações. No caso de assistência, eu sempre recomendo para perícias de insalubridade, se você puder levar pelo menos um audiodosímetro, ajuda bastante, mas não é obrigatório. E no caso, como perito judicial, tem pelo menos um pacote mínimo, né, que a gente sempre fala. Inclusive, eu comento isso no nosso curso. Para quem não sabe, nós temos um curso de capacitação para peritos judiciais, assistentes técnicos, tanto para quem está entrando, para quem já está há muitos anos, já tem bom conhecimento, para ter uma troca de informações lá dentro da nossa plataforma do curso. Já que esse curso, quando você adquire, você tem 1 ano de suporte técnico dentro da plataforma, onde você pode tirar suas dúvidas, né,
interagir com os professores. Então é isso, um vídeo curto, mas eu acho que importante até para vocês entenderem, e sempre a gente vai trazer aqui informações e dicas que fazem parte do nosso dia a dia, tá? Então são coisas que dão certo para nós, nas nossas perícias, e a gente vem aqui no canal dividir com vocês, tá ok? Então fico por aqui, até a próxima e tchau!